Alegria grande na sua presença. Tudo bem, Haddad? Mauro, bom dia. Lula, Plínio, bom dia. Satisfação enorme estar com vocês, os nossos seguidores e seguidoras, todos e todas aqui, muito prazer. Bom dia, Haddad. Eu vou fazer a primeira pergunta, que depois eu vou deixar você com o Lula aqui, com o Mauro Lopes, mas assim, que eu vou voltar lá para a redação, mas a primeira pergunta, que eu acho que é imprescindível, né? Acho que sábado foi um dia de muita emoção, acho que você foi o símbolo dessa emoção, e pelo que a gente tem visto, eu nunca, acho que a última vez que eu senti uma emoção parecida com essa, né, foi em 2002, que teve uma onda Lula no país, né? Diante de tantas críticas que a gente viu na mídia liberal, aí, a campanha acertou o tom, né, Haddad? Acho que é por aí, emoção e principalmente contrapor essa ideia do autoritarismo com a união do Brasil, né? É por aí mesmo que vai a campanha? Bom dia, obrigado por estar com a gente, viu? Bom dia, Plínio. Haddad, o Plínio está falando do seu símbolo da emoção, porque eu comentei aqui, eu estava de plantão, então não estava lá, fiquei assistindo, todo mundo em cima do palco, Lula, cantando Lula, e você sentado no cantinho, visivelmente emocionado, né? Acho que essa foi super representativo da emoção que atravessa mais de uma geração, por sinal. Agora a resposta ao Plínio, claro. Olha, Mauro, eu já vinha de uma quinta-feira muito emotiva na Unicamp. Nós fomos recepcionados, eu e o Lula, por alguma coisa em torno de 7, 8 mil estudantes. E não eram quaisquer estudantes. Eram estudantes que representavam muito o Brasil, mas muito. Pela cor, pela origem, pela fala, pela indignação, pela esperança, pelo desejo de reconstruir o Brasil. Já na Unicamp, eu já saí de lá grogue de emoção. Eu estava muito, muito emocionado. E sábado, assim, a minha situação emocional, eu diria, piorou muito, pelo fato de eu ver aquela militância toda recepcionar o Alckmin da maneira como recepcionou, a consciência histórica daquelas pessoas, das tarefas a cumprir até outubro e depois de outubro. O jingle de 89, que foi refeito com artistas atuais, né, e o Martinho da Vila, né, quer dizer, a passagem de bastão de uma geração para outra, mas gerações que querem um Brasil diferente. O discurso do próprio Alckmin, que foi um ponto alto, na minha opinião, de lealdade, de compreensão do gesto de parte a parte, o Lula convidando, ele aceitando o convite, um cenário inimaginável 10 anos atrás, que pela urgência da situação se tornou não apenas possível, mas necessário, né? E, obviamente, a escolha, né, eu chamo o vídeo da escolha difícil, né? O cemitério de um lado, as covas de um lado e a produção de alimentos de outro, né? Eu acho que isso tudo, se a gente ficar falando muito aqui, eu vou ficar emocionado de novo, porque, na verdade, não é possível o que nós estamos vivendo. É uma coisa muito inaceitável que nós estamos vivendo. Eu acho que a imprensa normaliza ainda hoje uma situação de fome, de miséria, de desesperança. Nós ainda estamos discutindo, mas o Lula isso, a vírgula, não está no lugar certo da frase. E do outro lado, é a loucura, a insanidade, a crueldade. Eu acho que ainda os meios de comunicação não se deram conta, eu estou falando da radiodifusão, estou falando de concessionários de serviço público, né? Eles não estão prestando o serviço que deveriam a favor da liberdade, da democracia, da decência, da seriedade na política, e ainda passam a imagem de que uma outra alternativa é possível para além da chapa Lula-Alckmin. Não há alternativa à chapa Lula-Alckmin. A alternativa é o caos e a barbárie permanentes. Não há o que discutir mais. Não há análise política a ser feita. Nós estamos há 5 meses de eleição. Nós não estamos há 2 anos de eleição. Não há mais o que construir de alternativa ao Bolsonaro. Está construída a chapa. É a chapa da Nova República. É a chapa da Constituição de 88.
é a chapa da redemocratização do país, é a chapa que derrotou a ditadura. Ponto. Esse pessoal precisa parar de brincar, sabe, com o destino de um país do tamanho do Brasil. O prefeito Haddad, candidato Haddad, bom dia. Um abraço, Haddad. Valeu, Plínio, obrigado. Plínio, um abraço, até logo. Mauro, até amanhã. Até logo, tchau. Candidato Haddad, né? Em 2018, quando eu vi aquela cena, né, dessa consolidação, enfim, da chapa Lula-Alckmin, eu me lembrei de uma conversa que nós tivemos em 2018, no começo do ano, num almoço aí em São Paulo, eu, você e o Núncio Brigulho, nós três apenas, Lula ainda candidato, né, não impedido, né, naquela ação ilegal e ilegítima liderada pelo Sérgio Moro. E uma frase que você cometeu naquele almoço, ela se mostrou devastadoramente, né, premonitória desse processo. Já ali, eu acho que era fevereiro ou março de 2018, você dizia, olha, a gente não precisa, a gente não pode prescindir da unidade. A gente não precisa fazer a unidade do centro e da esquerda porque a gente quer voto, mas é porque a gente quer salvar o país. E não existe nesse momento, a gente não tem que falar, né, que vamos fazer um torneio, né, de melhor de três times, porque não tem 3 times para entrar em campo, né? A esquerda, o centro e a direita. A gente tem que unir os... Você não tem 22 para fazer 2 times do centro e da esquerda. A gente tem que unir os 11 que a gente consegue unir, porque o adversário vem tratorando todas as regras. E foi essa é a síntese da história que a gente vem assistindo desde 2016, né? E que já estava, para quem conseguia olhar à frente, já estava colocado. Você acha que essa costura, né? Você falou, ali está a nova república, ali, na verdade, naquele palanque, na união, na chapa Lula-Alckmin, está o que restou daqueles fundadores da nova república, e você sente a emergência de um novo movimento que vai preservar essas conquistas. Primeiro, retomar de onde a gente parou, né? E depois preservar para frente e evitar que a gente caia nas armadilhas que nós caímos desde 2013 até hoje. Olha, Lula, eu sempre fui da opinião isolada. Mudou. Eu sempre fui da opinião, a princípio isolada, e hoje eu acho que é hegemônica, de que o Bolsonaro não era um raio em céu azul. As pessoas diziam, não, aquilo foi um acidente histórico. Com todo o respeito, uma facada pode ser uma coisa muito importante, um evento muito importante. Mas se aquilo tudo não tivesse preparado para acontecer, a facada não resultaria na eleição do Bolsonaro. A facada, ela resultou na eleição do Bolsonaro porque o Bolsonaro já estava surgindo dos subterrâneos, ou do esgoto, como disse o Lula muito bem, dessa sociedade que é cruel desde a sua fundação. Nós instituímos aqui uma sociedade marcada pela violência, marcada pela crueldade, marcada pelo preconceito. Isso tudo são séculos sendo alimentado. Você não resolve um problema de séculos em 3 governos petistas. Pelo contrário, às vezes, os 3 governos petistas, querendo resolver os 3 séculos de descalabro, serve para cutucar a onça. Essa onça saiu da toca. Essa onça do preconceito, do racismo, ela simplesmente saiu da toca e disse, olha, aqui não é isso aqui não que vocês estão pensando. Aqui é o Brasil. É como se a extrema-direita estivesse dizendo,
progressistas, nós é que mandamos aqui. E aqui o negro sabe o seu lugar, aqui a mulher sabe o seu lugar, aqui o pobre sabe o seu lugar. Né? Essa coisa de saber o seu lugar é típico do Brasil. Sabe? É típico do Brasil. E quando você cutuca isso e mexe as placas tectônicas, alguém dirá, pô, mas foi tão pouco que o PT fez? Esse pouco é inaceitável para essas pessoas. Inaceitável. Até hoje eu ouço gente falar de FGTS para empregada doméstica com indignação. Então, nós temos que compreender o nosso país, e eu entendo que vai se abrir uma oportunidade histórica, Lula, que é a seguinte: ao tomar um conhecimento profundo do que é o Brasil, nós podemos fazer um governo muito mais consequente, muito mais. Porque, às vezes, a gente dizia para as pessoas, pessoal, nós estamos esticando a corda, é que o outro lado é forte. E as pessoas atribuíam a nossa fraqueza não avançar mais. E a gente que estava no governo dizia, nós estamos puxando, nós estamos discutindo, nós estamos colocando... Sabe, o negro está na universidade, o pobre está na universidade, a empregada doméstica, que sempre foi a escrava moderna, está com seus direitos reconhecidos pelo Estado brasileiro. Essas coisas estavam sendo feitas, e se de um lado parecia pouco, do outro lado parecia uma revolução socialista. Isso. Esse é o paradoxo que o Brasil enfrentou de 2014 para cá. 2014 para cá. E eu diria que não à toa, quando você, em grupos de pesquisa qualitativa que eu acompanho, quando você coloca grupos de refratários ao PT, de refratários ao Lula, aos governos do PT, você coloca uma palavra em debate que é o recalque. O sentimento, isso talvez seja a palavra que mais mexa com esses que são refratários nos grupos de qualitativos, justamente por essa sensação que você falou, porque há um recalque intrínseco, e acho que esse é o maior temor que eles têm, que venha emergindo uma consciência muito mais profunda desse lado popular, desse lado desassistido, né, de quem reconhece, de quem sabe que perdeu muito com as perdas políticas que a esquerda veio tendo ao longo desse processo desde 2014. Eu acho isso que você está falando. Eu acho que nós estamos acordando para um Brasil que nós entendíamos superado, né? Que nós entendíamos que a triste história que nós escrevemos durante 4 séculos tinha sido virada na Constituição de 88. E, na verdade, se você for pensar bem, Lula, desde 88, que os economistas neoliberais falam que o Brasil é ingovernável com aquela Constituição. Desde que ela foi promulgada, né? Dizem isso. Só que foi uma Constituição escrita pelas forças democráticas desse país. E que nós, à época, considerávamos, inclusive, tímida, porque nunca tínhamos governado o Brasil, então achávamos que era tímida aquele texto constitucional. E pode ser, sob vários aspectos, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de correlação de forças. Eu estou falando do que a extrema-direita representa realmente no Brasil. Esse país tem uma elite autoritária mesmo. Ela não é democrática. Em todo momento que o povo entra na conta, todo momento que o povo entra no orçamento, como fala o Lula, um vai para o suicídio, o outro vai para o exílio, o outro vai para a prisão. É isso que aconteceu. O Getúlio se suicidou, o Jango se exilou e o Lula foi preso. Então, é uma história... É como se... Eu escrevi um livrinho agora que tem uma introdução que fala um pouquinho do Brasil. Não é sobre o Brasil. Mas na introdução eu digo assim, por ocasião da abolição da escravidão, em 88, os cafeicultores exigiram de indenização o Estado brasileiro. Então a monarquia passou o comando do Estado para os cafeicultores. E eles se acham donos do Estado. Toda vez que esse pacto de elite, de oligarquia absoluta, como dizia o Machado de Assis, né? Uma oligarquia absoluta. Toda vez que a oligarquia absoluta se sente ameaçada,
ela mela o jogo e retoma o Estado e exclui o povo. Isso desde 89 é assim. O Estado brasileiro é visto pela elite brasileira, elite econômica, como indenização pelo fim da escravidão. Haddad, o Matias Alencastro, considero hoje um dos mais refinados analistas políticos do país, é o nosso comentarista aqui, ele disse que o evento do sábado, ele encerra um período em que as elites do país, a partir de lá de 2013, tentaram riscar o PT do mapa. Marcos Coimbra, nosso guru das pesquisas aqui, diz isso, as elites brigam com uma realidade com a qual é impossível brigar. O fato de que Lula é a grande liderança política brasileira e que todas as eleições das quais Lula participou, ele ganhou. Ou era o favorito e deixou de ganhar por algum golpe. Desde o golpe lá, vamos dizer, do Plano Real, ele era o favorito antes do Plano Real, até o golpe da prisão agora em 2018. É bom lembrar que quando Lula foi proibido de se candidatar em 2018, ele era o favorito nas pesquisas, ele estava na liderança. Claro. Então, há uma questão que o PT é o eixo constitutivo da política brasileira e a gente tem as elites brasileiras desde a Constituinte, o pós-Constituinte, tentando riscar aquele que é o eixo da política brasileira do mapa do país. Não pode dar certo, né? Eu entendo que eu não saberia dizer se eles entenderam o que é o PT e por isso querem destruí-lo, ou não entenderam o que é o PT e imaginam poder destruí-lo. Eu não sei qual das duas opções é a correta. Mas as duas são graves. Porque se eles não entenderam o que é o PT, eu lamento muito, porque o PT não é um partido tradicional da política brasileira. O PT é o primeiro partido nascido da base da sociedade. Não foi feito em Brasília, não foi feito no Rio de Janeiro, nos gabinetes palacianos. Ele foi construído a partir do movimento social. Eu acho engraçado quando falam, às vezes, isso não é conquista do PT, é conquista do movimento popular. E o que é o PT se não uma conquista do movimento popular? É um absurdo, um analista político, às vezes, fala, não, foi o PT ou foi o movimento, os ativistas, o movimento popular? Mas o que é o PT? O que é o Lula? A grande novidade no Brasil, e no mundo, eu diria, não é fácil você encontrar um PT por aí. Sai a carta de um PT na América Latina, na África, na Ásia, sai a carta de um PT na Europa. Não tem. Não tem, porque não é fácil construir um partido da base sem caciques tradicionais. E lá não tem. Os sindicalistas do ABC sempre foram muito ciosos da conquista deles em construir esse partido. Não só eles, né, mas os sindicalistas do Brasil inteiro, ativistas do Brasil inteiro. Você está falando desde o Sindicato de São Bernardo do Campo, dos metalúrgicos, até o povo da floresta, da Amazônia, do Acre. É isso que é o novo. Por isso que o Lula dizia, vocês estão me prendendo achando que acabou? Você acha que o problema sou eu? O problema não sou eu. O problema é a organização dos trabalhadores em torno de uma pauta. Vocês vão me matar, mas tem 1000 Lulas que vão surgir. Não vão surgir 1000 Lulas. A gente sabe disso. Mas o partido está consolidado, né, enquanto uma ideia. E desse partido, enquanto uma ideia, surgem novas lideranças a todo momento. Né? O Lula não é uma pessoa que se possa reproduzir, né? Porque é fruto de uma circunstância histórica única, né? E de uma inteligência incomum, pessoal. Ele é fruto de uma circunstância, mas tem um legado, e o legado é a organização dos trabalhadores. Né? E agora, paradoxalmente, né, Haddad, no discurso de Lula ontem, um ingrediente inédito na trajetória narrativa discursiva da esquerda brasileira, por 2 vezes ele registrou, e com ênfase, a necessidade da união nacional. Esse é algo que a esquerda brasileira até hoje nunca trouxe esse discurso, e ele foi explícito, a união nacional de todas as classes, de todas as raças, de todas as religiões, de todas as regiões. A Gleisi, semana passada, tinha dito isso aqui, não pode ser um movimento de 7 partidos, é um movimento da sociedade. Né? Então, parece que há um caráter de realmente
União Nacional para extirpar, para botar para fora os fascistas. Olha, eu acredito que a ficha já caiu para muita gente, né? Eu vejo muita gente dizendo que, em outra circunstância, até pensaria em votar em outro candidato para votar no Lula no segundo turno. Mas eu estou vendo cada vez mais pessoas dizer o seguinte: olha, não dá para arriscar 4 semanas com esses malucos armados, entendeu? Nós precisamos de uma... Eu não estou dizendo que o segundo turno seria ruim, até porque eu acho que o Bolsonaro nem participaria de nada. Ele vai ficar denunciando coisas, inventando assombração. O Bolsonaro vive de assombração, sendo a própria assombração. Ele vive de assombração. Ele tem que criar fantasmas para que as pessoas não olhem para ele próprio. Ele é o grande fantasma, ele não se vê assim, mas ele é o grande problema. Então nós vamos ter, de qualquer maneira, um primeiro turno difícil, um segundo turno difícil, uma posse difícil. Vamos ter, porque o Bolsonaro está com a caneta de presidente, né? A elite desse país cometeu a irresponsabilidade de dizer que o Brasil era absolutamente governável pelo Bolsonaro. Passaram a ideia de que estava tudo bem, de que o importante era nos derrotar. E está aí o resultado. As pessoas estão sofrendo na fila do SUS. Então, o analfabetismo, ninguém fala do analfabetismo no Brasil. O analfabetismo voltou com muita força. Metade das crianças com 10 anos são analfabetas. Metade dos brasileiros, das crianças desse país, analfabetas. E ninguém fala disso. A fila do SUS explodiu. Explodiu. Nós vamos ter um problema de gestão do SUS no pós-pandemia que ninguém diz como vai administrar. Para falar de 2, fora tudo, né? Fora emprego, salário, renda caindo, carestia, juro alto, desinvestimento. Nós não estamos falando de investimento mais no Brasil. Nós estamos falando de desinvestimento. Porque o pouco investimento que se faz não compensa a depreciação dos ativos brasileiros. Nós não estamos sequer no patamar de manutenção. É como se fosse aquela casa daquela família que foi rica ou foi classe média, que não passa mais tinta na parede e aquilo vai se deteriorando. É assim que estão as nossas estradas, ferrovias, e assim por diante, entendeu? Haddad, antes de passar para o Lula fazer a pergunta, deixa eu registrar os superchats que chegam. O Daniel Miyagi, lá do Japão, ele diz: em 2018 fiz campanha aqui no Japão para o Haddad, apanhei de brasileiros bolsonaristas homofóbicos. Fiquei com transtorno bipolar, mas não me arrependo. Ele mesmo diz: Lula presidente, Haddad governador, 2022 e 2026. Legal. Estamos olhando para o futuro. A Vênus Abrapur, acho que ela está propondo a nossa agenda vir para São Paulo. Ela pergunta assim diretamente para você: senhor Fernando Haddad, bom dia. Seu governo tem projeto para melhorias da vida dos professores? Quais projetos? Então, vamos abrir o capítulo São Paulo, então. Tá bom, ótimo. Bom, nós vamos ter projetos para absolutamente tudo. Nós estamos há mais de um ano fazendo o nosso plano de governo. A educação, eu já comecei falando, né? Metade das crianças hoje são analfabetos, metade das crianças de 10 anos. Nós não cuidamos das pessoas. Nós passamos 2 anos da pandemia sem fazer absolutamente nada. Governo Bolsonaro, governo Dória, nada para enfrentar o pós-pandemia, que já voltou, né? Que as crianças já estão em aulas presenciais, e os professores, que deveriam ser tidos como os maiores aliados desse processo, foram os mais massacrados pelo governo estadual. Impressionante. O Dória não negociou nada. Foi tudo goela abaixo da Assembleia Legislativa contra os servidores públicos em geral e os professores e professoras em particular. Então, nós vamos ter que fazer uma pactuação. Eu sempre sou muito... Eu sempre me preocupo muito com as palavras para não passar falsas ilusões. Nós vamos ter um processo difícil de recuperação, muito difícil de recuperação, mas o que eu posso assegurar é que eu vou agir, se eleito governador, eu vou agir como eu agi, como ministro e prefeito em relação ao serviço público. Eu digo sim, eu digo não, sim, como qualquer negociador.
Mas eu estou na mesa com vocês, eu vou negociar com vocês, eu vou ser transparente em relação ao orçamento, eu vou estabelecer as prioridades com vocês. O orçamento não é de uma pessoa, o orçamento é do Estado. O orçamento é de 46 milhões de contribuintes. Eu vou abrir o orçamento e discutir. E nós temos que colocar no alto das prioridades quem está passando fome, quem não se alfabetizou, quem está desempregado, quem está em situação de rua. Nós teremos 60 mil pessoas em situação de rua só na região metropolitana de São Paulo. Ou seja, nós vamos pensar em todo mundo, inclusive nas nossas professoras. Mas nós vamos abrir a discussão sobre o que fazer, qual a ordem de prioridades e como vamos enfrentar, com um cronograma, escalonando, dentro das nossas possibilidades, mas sem escamotear nada, com total transparência, porque não é possível governar. Para executar o nosso plano de governo, é impossível fazer sem vocês. E contra vocês, tem outros candidatos que se habilitam. Não serei eu, professor, que farei isso. Lula. Perfeito, né? Perfeito. Haddad, você está numa disputa em São Paulo que, na composição, né, a composição dos palanques é completamente diferente, né, do método, né, estabelecido para a composição nacional. Onde vocês têm aí em São Paulo 2 candidatos, né, da esquerda ao centro, ou de centro-esquerda, já colocados, você e o Márcio França, e se pondo frontalmente contrários àquela emergência da extrema-direita que vem para São Paulo, pela primeira vez, tentando impor um nome competitivo, que é o Tarcísio Freitas, candidato do Bolsonaro, né? E você tem o incumbente, né? O Rodrigo Garcia. É possível, né? Foi tentada até agora, até semanas atrás, a construção de um palanque único, né? Você já se manifestou, o Márcio França, sempre nessa linha de que tem espaço, se não fizermos a união, vamos os 2 separados, né? Agora, então, estarão separados como adversários num pleito, mas sem o antagonismo, sem o antagonismo figadal que a gente vê na cena nacional, e é possível uma recomposição depois, mesmo que um segundo turno tenha vocês 2, um contra o outro, ou seja, mesmo que no segundo turno São Paulo seja levado a escolher entre Haddad e Márcio França, há uma recomposição política para 2023 contratada, né? E a disputa para o Senado, porque nas eleições solteiras para o Senado, São Paulo sempre fabricou nomes nacionais pelo tamanho da votação. O Mário Covas foi assim, né? O José Serra, quando foi candidato na eleição solteira, teve uma votação muito grande. A votação do Covas para senador na eleição solteira que ele disputou foi imensa, né? O São Paulo está construindo, né, uma nova biografia política nessa disputa para o Senado, que é uma disputa aberta. Você consegue segurar 30 segundos para eu fechar a janela aqui, que está batendo um sol? Estou vendo o sol, tá? Sim, claro. 30 segundos. Está aqui do lado, peraí. Claro, segurando. Vai lendo o superchat, né, Mauro? Vou, na sequência, encaixar essa pergunta do Alexandre aqui, pro Haddad, tá? Os números indicam que o uso de câmeras na polícia deram um bom resultado. Qual a sua opinião sobre o tema? Haddad e governador. Na sequência, eu encaixo essa pergunta. Então, estamos falando aí da montagem da sua chapa para governador, vice, senador. Como é que vão? O quê? O que foi? Desculpa, Mauro. Estamos falando, então, da montagem da chapa, sim, né? Claro, Haddad, claro. Né, França. Olha, Juliano Medeiros esteve aqui sexta-feira e falou que está disponível para ser candidato ao Senado pelo PSOL, na Aliança, enfim. Como é que está essas conversas? Não, eu sempre achei muito difícil a aliança com o PSB em São Paulo. Mas qual foi o cuidado que nós tomamos?
Primeiro, de preservar totalmente a chapa nacional. Então, a primeira coisa que eu acho que tem que registrar, depois de 12 anos separados, PT e PSB resolvem se unir pelo país. É muita coisa. Então, primeira coisa a celebrar é isso. Segunda coisa, nós já estamos juntos em alguns estados. Por exemplo, Pernambuco, nós tínhamos um candidato com 32% de intenção de voto. Deixou a disputa a favor de um candidato com 4% de intenção de voto, né, que é o deputado federal Danilo Cabral, que tem o apoio do Lula hoje. Vai vir daqui a pouquinho aqui, Humberto Costa, às 8 horas está aqui com a gente. Construímos a unidade no Maranhão, que não era fácil. Não era fácil construir a unidade no Maranhão. Porque o atual governador, o Brandão, ele saiu do PSDB, né, para disputar a reeleição com o apoio do Dino e do Lula agora. No Rio, né, estamos construindo em torno do Freixo. PT sem nenhuma dificuldade, muito pelo contrário, grande entusiasmo com a candidatura Freixo. Então, eu acho que o PT está fazendo grandes gestos e realmente o de Pernambuco foi o maior gesto que nós poderíamos fazer. Uma eleição na mão, num estado importante como Pernambuco, nós estamos construindo praticamente do zero, né, a candidatura do PSB. Aqui, pelas características, o maior colégio eleitoral do país, acho que é natural que o PSB queira ter candidato, né? Não acho possível a ida de nós dois para o segundo turno. Acho muito improvável que isso aconteça, mas pode ser, pode acontecer. O que eu posso te dizer? Nós teremos... eu vou fazer todo o esforço para trazer a rede, o PSOL, para a coligação. E aí, com o PV e com o PCdoB, eu acho que nós vamos estar numa situação bem legal, né? Uma frente ampla, progressista, né? Como São Paulo precisa desesperadamente virar essa página, afastar o fascismo de São Paulo, as milícias. Imagina São Paulo com as milícias do Rio. Tenha santa paciência. São Paulo não precisa disso, não. O Bolsonaro quer trazer as milícias para cá, nós não podemos nem imaginar uma coisa dessa em São Paulo. E o atual governo já são... Não é que são 28 anos. Nós temos um problema de que nada pode durar 28 anos numa democracia sem causar efeitos colaterais graves. Porque a alternância no poder, em algum momento, se faz necessária. Em São Paulo se faz necessário. Já há bom tempo que se faz necessária uma alternância no poder, né? Agora, o governo Dória é abaixo da crítica. Não tem condição. Que está colhendo esses frutos. Está colhendo os frutos da maneira como se comportou comigo, com o Alckmin, com o país, com os paulistanos que ele abandonou depois de um ano, né? Com os paulistas que ele também a quem ele não dedicou o cuidado devido, cuidou muito da sua pré-candidatura e pouco do Estado. Então, eu acho que está madura a situação para uma frente como a nossa, constituída já, né? Nós temos uma boa chapa de deputados federais. Aí eu estou falando da coligação como um todo. Esses 5 partidos, né, a que eu me refiro, tem uma chapa maravilhosa. É impossível você não achar alguém com quem você se identifique para deputado federal, deputado estadual. Então, são 5 partidos com gente nova, arejada, né? O pessoal fala, precisa renovar. Maior renovação que essa? E a grande imprensa não fala nada sobre essa renovação. O que é a renovação? É o quê? O bolsonarismo e os tucanos aqui em São Paulo? Isso é renovação? Renovação somos nós. Outra coisa, nós estamos com um razoável tempo de TV. Todos nós temos rede social forte. Nós temos presença no Twitter, presença no Instagram, presença no Facebook. Eu acho que é uma situação inédita que nós devemos explorar com todas as nossas forças. Então, eu estou confiante. Eu acho uma aliança de primeiro turno improvável, mas possível. Nós vamos continuar trabalhando. Nós temos aí mais 2 ou 3 semanas para tentar um entendimento. Mas, se não for possível, eu quero te adiantar, Lula, que jamais o candidato do PSB vai estar no meu radar para sofrer críticas.
né? Não só porque não teria nenhuma razão no presente para isso, porque o Márcio está apoiando o Lula e o PSB está apoiando o Lula e o Alckmin. O Alckmin hoje é vice-presidente do PSB, mas porque o Márcio foi governador por alguns meses. Você não tem nem como fazer uma crítica qualquer que seja, entendeu? Ele vai apresentar a proposta dele, eu vou apresentar a minha, nós vamos nos respeitar no primeiro turno, e eu tenho certeza que se eu for para o segundo turno, ele vai subir no palanque e vice-versa. Eu não tenho a dúvida disso, que, aliás, eu nunca regateei apoio para ninguém no segundo turno, porque eu sei o que representa, né, a direita ganhar no Brasil, a extrema-direita ganhar no Brasil, né? Eu só não o apoiei entusiasticamente em 2018, porque, na verdade, ele não quis. Ele nem receber, nem dar apoio. Mas eu teria feito isso de bom grado, como fiz para o Eduardo Paes contra o Crivella no Rio. Como nós todos do PT fizemos pelo Eduardo Paes contra o Crivella em 2020. Agora, a gente sabe que a extrema-direita tem que ser derrotada. E faz muita diferença ter um democrata e um autoritário no governo. Faz muita diferença. Claro. Haddad, o nosso guru Marcos Coimbra, na sexta-feira, guru das pesquisas, esteve aqui com a gente, ele está com a gente toda sexta-feira, e ele trouxe mapas da eleição desde 2002. E aí ele relata o seguinte: em 2002, esse mapa da esquerda era todo vermelho, só Alagoas, Lula só não ganha Alagoas, foi um consenso nacional. A partir de 2006, o cenário muda, com a direita prevalecendo em boa parte do sul, centro-oeste e parte do sudeste. Minas Gerais está firme com a esquerda desde sempre. Agora, olha aqui, São Paulo cinza, é porque São Paulo, desde 2006, Lula perde, e o PT perde em São Paulo em 2006. Olha o mapa das pesquisas todas feitas em São Paulo até agora. Pela primeira vez desde 2002, São Paulo indica que voltará a dar vitória para o PT. Aí ele brincou assim: bom, o pessoal ainda pergunta se valeu a pena ou não a aliança com Alckmin. Então, minha pergunta para você é: você foi um dos principais defensores e articuladores dessa aliança com Alckmin. Como é que você enxerga a possibilidade do Alckmin estar atuando na sua campanha em São Paulo? Olha, eu acho que vai fazer muita diferença em São Paulo. Vai fazer muita diferença. E eu acho que vai passar para o povo paulista segurança. A segurança necessária para ele fazer o giro. Porque você precisa, a pessoa quando está acostumada com uma coisa, não é fácil você mudar, entendeu? Sobretudo no interior de São Paulo, o que eu tenho defendido é o seguinte: metade da minha família, eram 6 irmãos aqui, meu pai e 5 irmãos, aqui no Brasil, vieram do Líbano para o Brasil. Uma tia minha única foi para o Canadá, morou no Canadá. Mas 6 vieram para o Brasil. 3 ficaram no interior de São Paulo, 3 ficaram na capital. O meu pai fez uma transição. Ele começou a vida no interior, viveu 6, 7 anos lá, em Uchoa, e veio para a capital. E ficou 3-3. Eu fui muito para o interior a vida inteira. Até minha adolescência, começo da minha adolescência, eu passava férias no interior. A gente não tinha muita disponibilidade financeira, a gente pegava um trem, porque na época se viajava muito de trem, e a gente ia para a casa dos meus tios, eu ficava hospedado na casa dos meus tios. Essas eram as minhas férias, entendeu? E a vida no interior é uma vida muito diferente. O que eu tenho defendido é o seguinte: eu queria que na região metropolitana a gente tivesse mais qualidade de vida, né, parecida com o que tem no interior, mas o interior não ficasse preterido da modernidade. O interior pode ter mais, sem perder qualidade de vida. Você pode ter mais universidades, você pode ter mais escolas técnicas, você pode ter mais banda larga, você pode ter
as inovações tecnológicas que estão disponíveis para a juventude da capital, você pode levar para o interior. Você pode levar salas de cinema para onde não tem, você pode levar Fab Labs para onde não tem, você pode ter iluminação a LED em todo o interior. Você pode ter muita coisa no interior sem nenhuma perda de qualidade de vida. Pelo contrário, é o melhor dos dois mundos. Você vai ter a qualidade de vida do interior com as facilidades da metrópole. E isso é possível. Antigamente, para ter algumas coisas, você precisava de escala, né? Por isso que a capital tinha tudo e o interior não tinha nada. Hoje não. Você pode ter muita coisa que é hoje exclusiva da capital, você pode ter no interior. Na dimensão da economia criativa. Por que não levar economia criativa mais para o interior? Por que não? Quando eu fiz o Instituto Federal de São Paulo, tinha uma unidade enorme aqui na capital, né, do antigo Cefet. Nós levamos 35 unidades para o interior. O governo do estado, na época, o secretário de Desenvolvimento era o Alckmin. Ele seguiu o exemplo da capital e estimulou a Fundação Paulo Souza a levar FATECs e ETECs para o interior, que não existiam. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, nós podemos modernizar o estado como um todo, pegando o melhor dos dois mundos. Há muita coisa que pode ser feita pelo interior e a boa qualidade de vida que o interior tem que ser trazida para a capital, mais áreas verdes, mais áreas de lazer, né, aqui na capital. E uma atuação do governo do estado maior, né, na região metropolitana, onde a qualidade de vida, onde a pessoa está no pior dos dois mundos, né? Ele nem tem a qualidade de vida do interior, nem as facilidades da capital. Aí fica essa mancha no entorno de São Paulo, com uma juventude que sofre muito, o trabalhador sofre muito para ter uma das duas coisas. Antes de passar para você, Lula, para mais uma questão, trazer uma do nosso público fazendo observação. Fernando, sinceramente, acho que essa sua resposta agora traz uma questão. Lula falou em revolução pacífica, né, no discurso dele. Eu acho que você acena com... Eu não sei se a palavra revolução é certa, mas, no mínimo, assim, uma mudança de paradigma em pensar São Paulo. O estado de São Paulo e a relação da região metropolitana com o interior. Acho que isso é absolutamente inovador. Absolutamente inovador. Não tinha... Até hoje, nunca tinha ouvido alguém falar nesses termos. O Alexandre Barbosa das Alterosas. Os números indicam que o uso das câmeras na polícia deram um bom resultado. Qual a sua opinião sobre o tema? Haddad, governador, registrando que só 2 candidatos até agora falaram contra o uso das câmeras. Tarcísio e o França. O Rodrigo falou também no começo. Depois ele mudou. Mudou, né? Mudou. Ainda bem que ele mudou, né? Porque a única coisa que eu consigo lembrar de bom que aconteceu nesses 4 anos foi isso. E quando o próprio vice ameaça mudar a única coisa boa que foi feita... Mudou as estatísticas, né? O uso da Câmara mudou, inverteu a estatística. Eu acho que isso não é um detalhe pouco importante, porque uma vida não é um detalhe. Então, você salvar uma vida é muita coisa, né? Mas não pode ser o debate sobre segurança pública, se vai ou não ter Câmara. Eu acho muito pouco para São Paulo. O que nós estamos pensando é o seguinte, nós vamos fazer um plano de metas da seguinte maneira, vão ter 2 objetivos, redução da criminalidade e aumento da resolução dos crimes cometidos. Então, diminuir crime de um lado e aumentar a punição pelos crimes cometidos de outro. Aliás, uma coisa está associada à outra. Você não reduz criminalidade se não punir os responsáveis pelos crimes cometidos. Nós vamos ter um plano de metas de 4 anos, mas que se estende para além dos 4 anos. Uma coisa parecida com o que eu fiz com o IDEB na educação. Fixei metas de qualidade para cada escola até de 2005 a 2021. Vocês lembram disso, né? O governo Bolsonaro destruiu esse plano de metas. Mas muito bem, nós vamos fazer isso para a segurança. Vamos fazer um plano de médio e longo prazo com metas para o final de um mandato. E a novidade é que nós vamos associar isso a um plano de valorização profissional dos trabalhadores em segurança. Então, nós vamos caminhar juntos. Mais segurança, mais valorização profissional, num círculo virtuoso, em que vai estar combinado carreira, salário, formação profissional
e investimento em tecnologia e inteligência. Então, nós vamos fazer uma combinação. Vai ser a primeira vez que São Paulo vai testar um plano de metas com essas características. Eu tenho certeza que nós vamos combinar. Porque você sabe que o profissional de segurança em São Paulo, ele, na comparação com o país, ele não está bem em remuneração. A letalidade policial é tão alta quanto a morte de policiais. É muito alta. Suicídios na polícia militar e polícia civil. Então, ou a gente começa a trabalhar com esses profissionais da segurança da maneira correta, eles são servidores imprescindíveis, mas nós precisamos mudar o eixo. Temos que entregar a segurança para a sociedade. E não é terror que nós vamos... Segurança. E isso tem que ser combinado com a valorização do trabalhador. Então, se alguém imagina policial militar, policial civil, acreditem no que eu estou dizendo. Nós vamos sentar à mesa e vamos pactuar as metas, de um lado e de outro. O que nós vamos entregar para a sociedade e o que nós vamos entregar para a categoria profissional. Esse é o pacto que eu vou propor para vocês e nós vamos cumprir. Eu vou ser o gestor desse pacto. Eu não vou delegar para terceiros. Eu vou comandar esse processo. Mas eu vou comandar um processo a partir da transparência do que nós vamos construir juntos. São duas metades. Eu sou o mediador da relação entre sociedade e categoria profissional. Ia te entregar, Lula, para você encerrar a nossa entrevista hoje. Perfeito. Conversa. Então, eu vou fazer uma especulação eleitoral aqui. Nos 13 anos e meio que o PT foi governo, jamais o governador de São Paulo foi do PT. Não houve assim, houve momentos em que não existia uma divergência fundamental, por exemplo, no convívio entre o Lula presidente e Alckmin governador, né, não houve uma divergência que ameaçasse o país ou a economia do Estado. Mas imaginando que o Lula será eleito, que você será eleito, qual é a diferença para São Paulo e para o Brasil de ter essa composição, né, e com os dois pensando na mesma linha? Olha, Lula e Mauro, basicamente a atração que nós precisamos dar para o país. Sabe? Obviamente que o presidente tem um poder extraordinário, mas o poder dele pode ser potencializado se a gente der tração. E São Paulo é um estado que pode dar tração para o Lula. Sabe, cavalo vapor, em vez de você ter 100, você ter 300, nós podemos dar tração para o governo Lula, alinhando ações, atendendo às especificidades de São Paulo. São Paulo é um estado único, não adianta... Ele é uma Argentina, uma Argentina dentro do Brasil. Ele é um país dentro de um país. Mas até por ser um país dentro de um país, com características próprias que precisam ser observadas, a atração que ele pode dar é muito grande. Entendeu? Então, nós precisamos dessa atração. Se tivéssemos uma situação absolutamente normal, agora, o Lula não pode fazer em 4 anos o que dá para fazer em 4 anos. Ele precisa fazer muito mais do que dá para fazer em 4 anos. Então, eu acho que São Paulo alinhado vai permitir que ele, em 2 anos, a gente já sinta o sabor da mudança. Os ventos fortes vão soprar para a nossa vela zarpar, entendeu? Eu acho que nós temos condição de fazer uma grande coisa. Você sabe que, às vezes, eu e o Lula, a gente conversa, e a gente conversa muito. Ele esteve aqui em casa no sábado, depois do evento, e a gente esticou a conversa aqui até o começo da noite. E a gente falava o seguinte, seria legal também a gente trabalhar junto em Brasília. A gente dobrou legal em Brasília, né? Eu, ministro da Educação. Mas os dois concluíram que o melhor arranjo possível nesse momento seria esse, né? Ele no governo federal e eu no governo de São Paulo. A gente tinha que jogar força nessa proposta, porque era a proposta que mais rapidamente ia trazer ganhos para o país. Então, nós estamos fazendo aquilo que a gente acredita, né? Antes de encerrar, Mauro e Haddad, só uma coisa. Só uma pergunta aqui do nosso público, que é interessante isso, sabe, Haddad?
as pessoas comuns, nós somos todos pessoas comuns, mas as pessoas do chat não fazem perguntas sobre aliança, sobre cenário político, não, elas querem saber da vida real, concreta, né, de ações concretas. Então, antes de te devolver, deixa eu puxar o Gilberto Cruvinel, grande amigo, que faz assim, Haddad, o que o governo do estado fará com a Cracolândia? Bem interessante isso, as pessoas querem saber o seguinte, o que você vai fazer no governo do estado? É muito legal isso. Eu vou retomar o programa premiado, Braços Abertos. Aquilo foi nós estávamos a 2 dedos de acabar com a Cracolândia no sentido de resgatar as pessoas, não é? Acabar com as pessoas que estão lá. Nós estávamos com um programa que vinha sendo acompanhado por um professor de Harvard, um dos maiores especialistas em drogadição, né? Em situações como essa. Fizemos um programa que conjugava 3 T's, né? T de tatu, né? Teto, trabalho e tratamento. Eram os 3 T's que norteavam o programa. A gente acolhia a pessoa num teto, porque sem teto é muito difícil sair do crack. Eu diria que é impossível sair do crack sem teto. É impossível sair do crack sem tratamento. A pessoa precisa estar vinculada a um CAPS, um Centro de Apoio Psicossocial, álcool e drogas. É impossível sair sem você ocupar a vida dessa pessoa com algum trabalho. Aí alguém me perguntará, mas aquela pessoa consegue trabalhar? Que ela consiga 1 hora, você tem que remunerar aquela hora. Dali a 1 mês ela vai conseguir trabalhar 2 horas. Dali a 6 meses ela vai conseguir trabalhar meio período. E assim você vai tirando a pessoa. Vai tirando a pessoa daquela situação. Sem teto, tratamento e trabalho, não sai. Não sai. Nem internando. É 90% a reincidência. Você interna a pessoa, 6 meses, garante abstinência. Ele vai para a rua, ele vai voltar. 90% de reincidência. Assim, é científico o negócio. Sim. Vamos parar de ser negacionista. É científico. Dá o teto. O cara está acolhido. Não vai passar frio, não vai passar fome. Aí você trata a pessoa com um médico. Isso é um problema de saúde pública. Droga é um problema de saúde pública. Vamos parar de dar borrachada nas pessoas imaginando que isso vai resolver. Não vai resolver, vai piorar o quadro. E vamos dar trabalho na medida que ele possa trabalhar. Sim. 1 hora por dia é muito para ele. Mas é o caminho, é a porta de saída. Porque ele vai melhorar. E sabe o que aconteceu depois de 1 ano? Caiu 70% o consumo de crack na região depois de 1 ano de programa. Para ser honesto, 66%. Perfeito. Ótima pergunta do Gilberto e ótima resposta, porque hoje, Mauro... Nós vamos encerrar agora com essa pergunta do Lula. Só registrando, eu fui durante 6 anos missionário da Pastoral do Povo da Rua. Quando a Haddad fala em dar teto, não é enfiar as pessoas nesse depósito de gente que são esses abrigos aí, que são verdadeiros infernos espalhados pela cidade. Até porque não seria apropriado. Pois é. Nem o teto é outra coisa, né? Não, o teto que nós fazemos, nós alugamos hotéis que estavam caindo aos pedaços em São Paulo, ou, já de posse do crime organizado, nós tomamos os hotéis, reformamos e passamos a acolher aquelas pessoas com o acompanhamento da assistência social e do SUS. É outra filosofia. Cara, tem gente, né? Tudo tem solução, cara. Gente. Se a humanidade hoje quisesse resolver os seus problemas, ela tem tecnologia, dinheiro suficiente para resolver qualquer problema. Não está faltando dinheiro no mundo. Não está faltando tecnologia no mundo. Sabe? Está faltando um pouco de humanidade, um pouco de responsabilidade política. É isso que está faltando. Um cara tem 300 bilhões de dólares, um homem tem 300 bilhões de dólares e está faltando dinheiro para resolver problema de fome das pessoas, de medicamento. Tenha santa paciência. Não é dinheiro que está faltando. Nem tecnologia. Lula. Encerra, Lula, nossa. Perfeito, não, só para. Lula vai trazer. Isso, e não é nenhuma questão. Primeiro, a pergunta do Gilberto, que permitiu essa conversa aqui sobre
o tratamento de abordagem a esse problema social das Cracolândias, e que não é um problema só de São Paulo ou das grandes cidades paulistas, é um problema hoje, né, de todo o estado de São Paulo e de cidades médias, de cidades pequenas. Né? Você tem esse problema no estado inteiro, né, nos núcleos urbanos mais organizados, né, e que se desestruturam com essa questão das Cracolândias. E quanto ao peso político e econômico de São Paulo, é registrar que não à toa, Haddad e Mauro, a agência chinesa, né, de informação e a maneira como a notícia da aliança Lula-Alckmin saiu, né, nos meios de comunicação da China, apresentavam o Alckmin como aquele que foi líder em diversos governos na maior potência econômica regional brasileira. Ou seja, para dar uma medida, né, de quão fundamental é essa aliança, né, para potencializar, né, no plano do voto, nessa apresentação dos mapas do Marcos Coimbra, o que está em jogo hoje no país. O que está em jogo é a decisão de uma eleição que é uma eleição central para a história do país, porque é a principal eleição que a gente tem desde a fundação da República. Isso aí. Te entrego, Haddad, para suas despedidas. Bom, primeiro, satisfação, Lula e Mauro, estar aqui com vocês logo pela manhã. Começamos bem a semana, segunda-feira, já falando de coisa séria. Acho que nós temos um caminho a trilhar. Eu convido as pessoas, nós temos 5 meses. Às vezes falavam para mim, Mauro, olha, Haddad, mais 2 semanas você ganhava a eleição de 18. No vira-voto, e de fato nós crescemos 16% no segundo turno. Agora nós não temos 2 semanas, nós temos 20 semanas para virar voto. Nós temos 20 semanas para fazer a diferença. Se a gente se mobilizar, e é assim, é conversar com jeito com as pessoas, é conversar com a família, é conversar com o colega de trabalho, é conversar com o vizinho. Vamos trazer as pessoas à responsabilidade, à sanidade. O que o Brasil está vivendo é uma loucura, é uma insanidade esse governo. Esse governo é muito perigoso. Esse cara é um canalha que está na presidência da República, sabe? É um mentiroso. Nós temos 5 meses para construir com muito carinho, com muito amor, com aquele ambiente de sábado. Aquilo é o segredo do nosso sucesso. Nós só precisamos daquilo para retomar o nosso país. E, de novo, não vai... O pessoal fala, o PT está propondo o impossível, que é fazer um governo tão bom quanto o que nós fizemos. É um erro. Nós vamos fazer um governo melhor. Nós não vamos fazer um governo tão bom quanto nós fizemos. Nós vamos fazer um governo muito melhor, porque nós teremos passado por um drama que nos ensinou muito, vai nos dar muito mais energia para fazer mais. Nós temos agora o sentido da urgência muito mais do que já tínhamos. Nós vamos fazer um governo melhor, não vai ser igual, vai ser melhor, os 3 primeiros. Obrigado, Haddad. Obrigado, Lula. Grande começo de semana. Vamos acompanhar a campanha. Haddad voltará aqui outras vezes e a gente vai trazer cotidianamente notícias desse giro de Haddad pela capital, região metropolitana e interior de São Paulo. Um abraço. Boa semana, Fernando. Um abraço, obrigado, né? E obrigado pelo convite também, Mauro.